Glória a Deus, igreja. Amém. Glória a Deus. Paz e graça. Amém. Alegria. Poder mais uma noite dividir com os irmãos aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Amém? Amém. Vou falar com os irmãos a verdade. Esses dias as pessoas acharam que eu estava até com algum problema, né? Porque no caso até o pastor me ligou, conversou um pouco comigo. E cansaço, gente. Cansaço é algo que verdadeiramente abate a gente, né? Outro dia eu vi isso na face do nosso irmão Claudinei também, evangelista. Ele estava ali exausto, né? Depois de uma viagem, ele pregou aqui sobre renovo. E eu falei, o Claudinei está com algum problema. Só que aí depois ele pregou e eu vi que era um cansaço físico ali, um cansaço diário, né, do trabalho, aquela exaustão. E esses dias, mesmo tendo viajado, voltado, eu vivi isso e realmente fiquei muito abatido em relação também ao problema de saúde que eu tive ali, que durou um bom tempo, graças a Deus eliminou ali, né? Deus curou, Deus tratou, mas é uma coisa também que enfraquece a gente vai perdendo líquido do corpo, né? E aquilo abate a gente mesmo, a gente perde peso, a gente fica com a aparência que parece que está acontecendo uma coisa de grave, né? Mas na verdade é também esse calor aí. A gente tem enfrentado dias aí que, né, a gente está vendo aí os sinais, né, de que a Bíblia relata e de que nós estamos realmente caminhando para dias e tempos difíceis, né? Mas graças à misericórdia do Senhor até aqui Ele tem nos sustentado. Amém. Hoje a palavra vai falar com a gente em relação a isso mesmo, a sinais, né? Eu acredito que vai ser uma bênção esse culto, como tem sido todos os cultos. Assim, estou muito feliz porque eu orei por isso e eu vi, né, o quanto Deus usou o pastor aqui, né, no dia de ontem aqui na nossa no nosso culto aqui. Foi uma palestra, né? Foi um curso que o pastor está dando em relação à intercessão. E assim, foi muito forte, né? Mesmo cansado ali no meu cantinho ali, eu absorvi muito o que Deus falou aqui através desse curso. Foi muito edificante, palavra muito forte, né? Que eu creio que vai trazer assim avivamento sobre essa igreja, porque é uma igreja que ora, é uma igreja que realmente vive os milagres de Deus, vive os milagres e o sobrenatural de Deus. Então eu acredito que quem participou, né, saiu daqui renovado, cheio de vontade de praticar aquilo que foi ensinado aqui. E aqueles que não tiveram oportunidade de estarem aqui, nem de assistir através da live, que venha assistir. Eu acho muito importante você assistir o que foi falado aqui ontem, o que foi pregado aqui ontem, o que foi ensinado aqui ontem. São instruções não só para o ministério de intercessão, mas para todo crente, para todo homem de Deus, para todas as pessoas que querem servir a Deus. Tudo que foi falado aqui e que ainda vai ser falado é algo que... Oi? Nós vamos ter 10 palestras para isso, não só para o ministério. E é algo que vai acrescentar muito na sua vida espiritual. Eu tenho orado por isso e Deus tem derramado graça. Eu creio que muitos irmãos têm orado para Deus, né, dar ao pastor essa unção, essa capacidade, essa instrução e ela chegar até nós. E eu estou vendo o agir de Deus aí, amém? Eu creio que hoje o Senhor também vai falar na sua vida através dessa mensagem. Você possa agora colocar as mãos sobre o teu coração. A palavra do Senhor fala que aquele que não tem deve pedir, né? Aquele que não tem sabedoria deve pedir. Nós não sabemos de nada, irmão. Quando nós achamos que sabemos, nós estamos no caminho errado. Nós precisamos aprender a cada dia mais. Nós nunca viemos deixar isso de lado, o aprendizado, o querer aprender, o querer conhecer, né? Prossigamos nesse intuito de aprender, de conhecer a cada dia mais, para que estejamos preparados para todos os dias, para toda boa obra, para tudo que o Senhor tem de propósito para as nossas vidas, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Quero também cumprimentar os irmãos de casa,
com a paz do nosso Jesus Cristo, que o Senhor possa falar sobre o teu coração nessa noite, possa visitar o teu lar também, em nome de Jesus, e derramar graça através dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém? Pai querido e Pai amado, eu te louvo, eu te agradeço, meu Pai, por mais essa noite que o Senhor preparou para que estivéssemos aqui contemplando a tua formosura, meu Pai, porque sabemos por que estamos aqui. Não estamos aqui por acaso, estamos aqui porque ansiamos, temos desejos em conhecer a cada dia mais a tua palavra, que reflete a tua formosura, que demonstra a tua grandeza, que mostra para a gente o que é realmente importante, o que é realmente necessário e o que temos que fazer, meu Pai, para te agradar, para achar graça diante dos teus olhos. Mas um dia eu clamo pela minha vida e a vida de cada um aqui, meu Pai, sabedoria, entendimento, discernimento, meu Pai, para que o Senhor possa cada dia nos dirigir, nos direcionar dentro da tua santa, perfeita e agradável vontade. Pai, fala conosco mais um dia, Senhor, em nome de Jesus, e nos dá, meu Pai, aquilo que o Senhor sempre tem nos dado, a palavra que liberta, que transforma, que renova, Senhor, e que nos mantém de pé, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Abra tua Bíblia comigo, livro de Juízes, capítulo 6. Livro de Juízes, capítulo 6. Essa mensagem é uma mensagem muito forte, muito edificante. Eu acredito que o Senhor tem com certeza grandes coisas para falar para a sua igreja hoje em relação a sinais, né? O título da mensagem hoje é para a gente observar os sinais. A gente tem visto aí muita coisa acontecer que a gente não imaginava que iria acontecer, e está acontecendo. Coisas que a Bíblia relata e coisas também que nos deixam assustados, né? Esses dias mesmo, eu fazendo meu trabalho ali, eu passei no meio da savassi ali, eu fiquei assim, realmente espantado, irmãos. Eu fiquei assim, perplexo com a loja que eles fizeram lá. Tem a Praça da Savassi assim, entre o quarteirão da Praça do Savassi e a Contorno, naquela mediação, eles fizeram uma loja ali, gente, eu não sei bem ao certo o que é, mas fizeram uma placa bem grande assim, rosa, mas bem grande mesmo, né? E colocaram ali um dizer assim, muito escroto, misericórdia pela palavra, irmãos, mas muito escroto, uma coisa muito assim, escandalosa aos meus olhos, né? Talvez aos olhos do mundo pode ser algo natural, mas eu não vejo como algo natural, eu vejo como algo que é de preocupar, e para mim ali foi um sinal. O nome da loja, vocês vão perdoar a palavra, mas é o que está escrito lá. Está escrito assim, La Putaria. É uma sorveteria, sabe? Sabe, uma coisa assim meio espantosa. O órgão genital do homem assim, entrando no coração. É o símbolo da sorveteria. É algo assim, realmente, a gente vê que nós estamos caminhando para dias terríveis. E a loja, por incrível que pareça, estava um pouquinho cheia ali de pessoas curiosas, querendo entender, e ali estavam ali, e aquilo me trouxe assim, um certo espanto, né? Como muitas outras coisas que a gente está vendo no nosso dia a dia ali, que está trazendo espanto, né? Coisas que o mundo acha natural, mas que as pessoas que têm temor pela palavra de Deus não conseguem se adaptar e não conseguem compreender isso, né? A palavra de Deus fala, não vos conformeis, né? Com as coisas que estão acontecendo aí. Nós temos que, igual o pastor pregou aqui, nós temos que rasgar o nosso coração diante do Senhor, né? E mostrar que nós não concordamos com isso e que nós estamos aqui para, né, se colocar no lugar ali e tentar de alguma forma abrir os olhos deste povo que se encontra cego realmente, que se encontra perdido, que precisa acordar para a verdade, né? Nós precisamos interceder por esse povo, né, e com gemido mesmo ali, suplicar, nos humilhar
diante do Senhor para que o Senhor mude essas histórias que estão acontecendo aí, que são diversos sinais. Então hoje eu quero falar aqui com os irmãos a respeito de uma história, que é a história de Gedeão, né? Gedeão foi um juiz sobre o povo de Israel, um homem que o Senhor usou de uma forma grande e que trouxe muito ensino através do seu testemunho, né? Trouxe uma palavra muito forte para aqueles que meditam sobre ela e tem grandes ensinamentos através da história de Gedeão. Eu queria trazer uma pequena parte que fala de quando o anjo do Senhor foi ter com Gedeão e foi falar ali com Gedeão, instruir Gedeão, e foi ali mostrar o chamado, o propósito que Deus queria que Gedeão fizesse ali, porque naquele tempo Israel estava vivendo um tempo muito difícil, um tempo de muita humilhação, de muita perseguição, de muita opressão. O povo de Israel naquela época ali de Gedeão ali era um povo que estava colhendo também o que eles tinham plantado, né? Ou seja, eles estavam colhendo, né, o fruto do pecado, da idolatria, de muitas coisas que estavam acontecendo ali naquela época ali, e que estavam ali pagando um preço alto por ter abandonado a presença do Senhor. Então o Senhor levanta ali Gedeão de alguma forma, e Gedeão começa a cumprir com o chamado que ele tinha. Gedeão era falho? Sim. Gedeão precisava aprender? Sim. Todos nós. Mas quando nos colocamos na presença do Senhor, nos dispomos, o Senhor nos usa tanto para nos ensinar, como para ensinar aqueles que Ele coloca no nosso caminho, né? Então foi isso que aconteceu com Gedeão. Ele aprendeu lutando, ele aprendeu fazendo a vontade de Deus, né? E foi muito grande a mensagem que Gedeão deixou através do seu testemunho. Vamos ler aqui capítulo 6, versículo 11 em diante, amém? Glória a Deus. Vou baixar um tiquinho aqui, porque... Glória a Deus. Glória a Jesus. Juízes capítulo 6, versículo 11. Glória a Jesus. Todos acharam? Amém. Diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, a Beerizita, e Gedeão seu filho estava malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gedeão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, meu Senhor, como que livrarei a Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os medianitas, como se fossem um só homem. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, me dá um sinal de que és o que fala, de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e ponha perante a ti. E disse: eu esperarei até que voltes. E entrou Gedeão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha, e a carne pôs um alfate
e o caldo pôs numa panela e trouxe-lhes até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe-os sobre esta penha e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu aos seus olhos. Então viu Gedeão que era o anjo do Senhor, e disse Gedeão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerá. Então Gedeão edificou ali um altar ao Senhor e lhe clamou: Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezitras. Amém, igreja? Até aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Uma salva de palmas para essa palavra. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Que o Senhor seja glorificado mais um dia, Senhor. Essa palavra possa sim, meu Pai, em nome de Jesus, cumprir com o propósito para o qual está sendo enviada, Senhor. Aqui, meus irmãos, como eu disse, o povo estava padecendo, o povo estava sofrendo. E um dos sinais aqui que mostra que o povo estava sofrendo é o começo da mensagem aqui do texto, já relata isso. Porque aqui fala que Gedeão, ele estava malhando trigo sobre o lagar, né? Lagar não era um lugar de malhar o trigo, né? Lagar era um lugar de pisar ali, de espremer as uvas, né? Para fazer ali o vinho, né? Lagar era um lugar apropriado para isso, e não para malhar o trigo. Para malhar o trigo teria que ser um lugar bem grande, um lugar bem espaçoso, né? Malhar um trigo era como bater ali o trigo para sair os grãos, né? Então era necessário um lugar bem espaçoso. Mas por quê? Porque esse é o primeiro sinal. Por que Gedeão estava malhando o trigo sobre um lagar? Porque o povo estava oprimido naquela época, estava refugiado sobre as montanhas, onde eles tinham que cavar covas, onde eles tinham que cavar cavernas ali, se esconder, porque a opressão, a perseguição dos medianitas era muito grande. As suas plantações eram atacadas, o povo estava sofrendo e o Senhor estava simplesmente fazendo vista grossa, porque o povo estava realmente vivendo dissolutamente, vivendo da forma que eles achavam estar certo, do jeito que eles bem entendiam. E a gente vê o retrato disso também hoje. Até dentro das igrejas, as pessoas vivendo da forma que querem, da maneira que acham certa, e não da forma que a palavra ensina e que a palavra exorta. E isso é preocupante, igual o pastor colocou aqui. Qual que é o resultado disso? Uma igreja fria. O pastor trouxe isso aqui ontem, uma igreja que muitas das vezes não desfruta do sobrenatural, que não se compadece, que não rasga o coração, que só busca os seus interesses, não busca o interesse do próximo, que não dá a vida se necessário for. É uma igreja que busca somente os seus próprios interesses. Mas por quê? Porque quer viver da forma que acha certo, e não da forma que a Bíblia mostra e exorta. A Bíblia, ela está cheia de correção, ela está cheia de exortação para o nosso bem. E quando nós recusamos isso, somos nós mesmos que vamos sofrer as consequências. Somos nós mesmos que vamos pagar o preço. E naquele contexto ali daquela época, naquela região ali, o povo estava realmente passando por essa consequência, né, de desobediência, né? Estavam longe da vontade do Senhor. Então Gedeão estava ali oprimido. O que ele podia estar fazendo num lugar grande, num lugar preparado, num lugar que era realmente certo para estar malhando o trigo, ele estava fazendo oprimido, num espaço pequeno, com certeza tendo pouco resultado daquilo, porque poucos grãos ele estava ali conseguindo tirar, né, daquele processo ali.
e ele estava fazendo aquilo bem que oprimido, escondido. Então esse é o primeiro sinal que você deve entender, né? E que você deve absorver nessa noite. O que plantamos, nós colhemos. Se você plantar santificação, meu irmão, se você plantar busca, se você plantar o desejo de amar ao próximo, de ser instrumento nas mãos de Deus para abençoar o próximo, você vai colher maravilhas, você vai colher poder de Deus, você vai colher coisas grandes. E você vai estar sendo preparado para toda boa obra, porque esse é o desejo de Deus, que venhamos glorificar o nome dEle. E como glorificamos o nome dEle? Quando nos abstemos das coisas que nos levam ao pecado, quando nós estamos entregues totalmente, quando nós estamos ali buscando servir verdadeiramente, e não estar ali na igreja para passar um tempo, para aprender historinhas, mas voltar para o cotidiano da mesma forma, fazendo o que traz prazer somente à nossa carne. Então Gedeão estava ali de alguma forma sofrendo as consequências, mas Gedeão com certeza ele tinha algo de Deus dentro dele, porque senão Deus não teria propósito como teve na vida dele, como mostrou o texto, como mostrou a passagem dele sobre a Bíblia. Gedeão ele poderia estar ali pagando o preço da desobediência de muitos, até mesmo da própria família dele. Tem muitas das vezes que nós olhamos e falamos assim: meu Deus, por que nós estamos passando por isso? Eu tenho te buscado, eu tenho sido fiel, eu tenho desejado a cada dia viver a tua vontade, mas por que nós estamos vivendo isso? Talvez a culpa não é sua, meu irmão. Talvez você esteja sofrendo as consequências de uma nação que muitas das vezes está vivendo contrário à vontade de Deus, e o Senhor acaba que Ele te guarda em meio a essa tribulação, mas Ele derrama sobre essa nação a ira, Ele derrama a sua cobrança, e acaba que isso realmente respinga em nós. Mas o que o Senhor está falando com você essa noite é que você não precisa temer, porque se você estiver vivendo os planos, os propósitos dEle, a vontade dEle, Ele vai te guardar, Ele vai segurar na sua mão e vai fazer você atravessar esse tempo, Ele vai fazer você vencer esse tempo. Não precisa de você temer, e Ele tem propósito para você sobre esse tempo, como tinha para Gedeão. Então o primeiro sinal é que você observe o que você tem plantado. Qual tem sido o seu plantio, o meu plantio? Vamos plantar o que realmente importa. Tem pessoas juntando aí riquezas, patrimônios imensuráveis, coisas grandes, mas que não tem proveito algum, que vai ficar tudo aí. Vai ficar tudo aí. Mas às vezes não tem uma moedinha de ouro lá no reino dos céus. Não tem uma pedrinha de diamante lá no reino dos céus. Sabe por causa de quê? Porque ele só busca os seus interesses. Ele só busca aquilo que lhe convém. Mas e os interesses de Deus? E os interesses da obra? E os interesses de levar pessoas a serem livres, libertas da condenação, do pecado, da escravidão? Nós somos responsáveis por muitas pessoas aí que estão perecendo. Vocês sabiam disso? Paulo fala isso. Paulo relata isso. Para vergonha nossa, muitos estão perecendo, porque nós temos essa responsabilidade de orar por essas pessoas, de pagar preço, de rasgar o coração, de falar: Senhor, não aceito, muda essa história, muda esse povo, muda essa pessoa, muda essa família. É chorar aos pés do Senhor, é se compadecer verdadeiramente, não é fazer vista grossa. Quantos homens de Deus que estão dentro da casa de Deus estão esfriando, não estão vendo o sobrenatural, porque estão fazendo vista grossa para coisas terríveis que estão acontecendo, para sinais que estão aí diante dos nossos olhos, e as pessoas estão vivendo como nada estivesse acontecendo. Não, a igreja precisa despertar, a igreja precisa acordar e dar o seu melhor, e dar a sua vida se necessário for, porque foi assim que a palavra nos ensinou e nos ensina.
é dar a nossa vida, se necessário for. Aí nós vamos ver o céu se rasgar, aí nós vamos ver o sobrenatural, aí nós vamos ver coisas grandes acontecerem. Mas nós precisamos agir. Sem ação nós não vamos ver nada. Se continuarmos a nossa vida levantando cedo, indo trabalhar, voltando e indo para nossa casa, e o cotidiano continua a mesma coisa, e as coisas de Deus sempre de lado, sempre de última hora, sempre para depois, nós não vamos ver o sobrenatural. Nós vamos ver pessoas indo para o inferno, e nós vamos ver a ira de Deus cada dia maior. Tem coisa que não devemos questionar, porque tem que acontecer e é bíblico. Mas tem coisas que nós podemos sim mudar a diretriz através do nosso preço, através do nosso clamor, através da nossa busca. E Gedeão aqui, ele começa a fazer isso. O texto vai falar com a gente aqui. Que Gedeão, como eu disse, o primeiro sinal é o que plantamos. O que plantamos nós colhemos. O segundo sinal é malhar o trigo sobre um lagar. Ele representa assim: desespero, opressão, necessidade, medo, receio, vergonha, ou seja, tudo de ruim. O texto aqui começa mostrando que aquele povo estava passando tudo isso. Estava sendo humilhado, estava sendo oprimido, estava vivendo sobre necessidade, sobre medo, sobre receio, sobre vergonha. E assim vive o povo que está longe dos propósitos de Deus. Ele vive tudo isso. E o texto vai falar, o terceiro sinal aqui, do homem que acha graça diante dos olhos de Deus, que no caso aqui foi Gedeão. Quando o anjo vai visitar Gedeão, no versículo 12, ele fala assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. No meio de tantas pessoas desagradando a Deus e colhendo aquilo que tinham plantado, havia pessoas ali valorosas. O Senhor está falando comigo, com você essa noite. Existem pessoas valorosas que o Senhor olha com outros olhos, que são as meninas dos olhos do Senhor. Como o Senhor tem te olhado? Como o Senhor tem me olhado? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? É importante nós fazermos fazemos essa reflexão. Como o Senhor tem me olhado? Será que eu tenho sido um varão valoroso, uma varoa valorosa? Ou eu tenho deixado a desejar? No meio deste mundo aí, tenebroso que nós estamos vivendo, tem pessoas valorosas. Seja você também essa pessoa. Seja você também esse que faz a diferença, esse que o Senhor visita, esse que o Senhor revela, esse que o Senhor vai usar para libertar, para curar, para transformar. Seja você esse. Seja você esse. Seja você um Gedeão, um homem de pequena estatura, um homem humilde, de família humilde, um homem de família até que estava ali presa também em idolatria, uma família que estava destruída, mas um homem que agradava os olhos do Senhor, um homem que era visto pelo Senhor como um homem valoroso, um homem diferente. E é assim que nós temos que ser vistos pelo Senhor. Não importa as circunstâncias, não importa se você até você mesmo se desmerece e fala: eu não sou capaz, eu não posso, eu sou pequeno, eu não conheço, eu não tenho capacidade. Às vezes até você mesmo se desmerece, mas o Senhor conhece o seu coração, conhece os desejos do seu coração, conhece a sede que está dentro de você, e é isso que te torna valoroso. Quando essa sede agrada a Deus, quando essa sede é ver pessoas libertas, curadas, livres da condenação. E essa sede que estava no coração de Gedeão. E aí vem um terceiro sinal. O terceiro sinal é esse homem que acha graça, que tem intimidade com Deus. Esse homem que de alguma forma se diminui, mas Deus vê ele como um homem grande, Deus vê ele como um homem valoroso.
Assim foi com Davi. A palavra fala que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Um homem desprezado até pela família ali, pelos irmãos, visto como um pobre coitado, que servia somente para estar no pasto. E o Senhor levanta aquele pequenino para derrubar gigantes. Ele quer te levantar para derrubar gigantes, para fazer diferença onde você está, porque você é valoroso. Você crê nisso, igreja? Eu acho que vocês não estão crendo nisso, não. O glória está muito fraco. Toma posse, igreja. A palavra está falando com você. Você é valoroso. Você é valoroso. Diga para o seu irmão: você é valoroso. Graças a Deus por isso. Glória a Jesus por isso. Aleluia. Recebo. O quarto sinal vai falar aqui, o texto fala que Gedeão começa a rasgar o coração. Ele não conforma com a situação daquele povo, e ele se coloca como aquele povo. Eu acho muito bonito pessoas que oram assim, independente dela se enquadrar naquela rebeldia, naquela desobediência, ela se faz como tal, porque ela quer ver o Senhor fazer mudança. Ela fala assim, ó, ela deve pensar assim, né? Acredito eu. Eu não preciso, né, me preocupar, porque Deus conhece o meu coração, mas eu vou me colocar como aquele desobediente, como aquele rebelde, como aquele que vive absolutamente. Quem sabe assim o Senhor tenha misericórdia desse povo, quem sabe assim o Senhor livra esse povo. Assim foi Moisés, falou, ó, que só tira a minha vida, que só me manda para o inferno se for necessário, mas salva esse povo, mas muda a história desse povo, mas tem misericórdia desse povo, Senhor. Será que nós teríamos ousadia de orar assim? O Senhor pode até me mandar para o inferno, mas não deixa fulano, Bertano, Ciclano ir para o inferno não. Estou vendo que eles estão com o pé mais do que para lá, do que para cá. Muda essas histórias. Então Gedeão rasga o coração e começa a orar com sinceridade. O que o Gedeão fala aqui sobre a sua oração? Mas Gedeão lhe respondeu, ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que no nosso país, que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então ali, Gedeão é sincero. Gedeão rasga o coração como um pecador, como um miserável. Que nós somos, como Paulo um dia disse, miserável homem que eu sou. O Senhor tem misericórdia da minha vida. Um homem que, olha, era diferenciado, mas se colocava como miserável pecador, se humilhava sempre diante do Senhor, e por isso Deus o honrava tanto e chegou a levar ele ao terceiro céu. Paulo viu coisas que nem eu nem você talvez vamos ter o privilégio de ver não, mas porque ele pagava um alto preço, porque as escamas caíram e ele se lançou para não mais viver a sua vontade, mas sim viver a vontade de Deus. Ele se crucificou para viver a vontade de Deus. Então o texto fala que Gedeão rasga o coração de uma tal forma, que eu acredito também ser aqui, né, o quarto sinal, uma oração sincera, uma oração que ia mudar histórias ali, uma oração que ia fazer diferença ali, uma pequena oração, uma pequena humilhação. Mas é isso que agrada a Deus, quando nós não buscamos o nosso próprio interesse. Gedeão estava buscando só os interesses dele? Não, de uma nação corrompida, de uma nação que estava longe da presença de Deus. E ele foi sincero. Será que você tem essa sinceridade diante de Deus, falar, Senhor, eu sou um miserável, hoje eu pequei feio, hoje eu fiz coisa que me envergonha, eu não consigo nem falar, mas eu vou falar. Arranca isso de mim, esses lábios tortos, esse pensamento medíocre, essa incredulidade. Quantas vezes eu li na tua palavra que o Senhor é poderoso e eu estou com medo?
escravo, um cativo. Porque às vezes nós nos colocamos assim. Às vezes nós esquecemos daquilo que nós já conhecemos. E aí o Senhor começa a responder, né? Ali, Gedeão, ele fala no versículo 14: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? O Senhor responde a oração, igreja. Quando nós rasgamos o coração, o Senhor responde. Talvez você não tenha tido resposta, porque esse coração ainda não está sendo sincero e rasgado diante do Senhor. Você quer ver resposta? Rasga o coração. Quantas vezes você orou e não teve resposta? A culpa é de Deus? Agora rasga o coração, põe a cara no pó. Tem pessoas que têm dificuldade para ajoelhar, igreja. Tem pessoas que têm dificuldade para ajoelhar diante do Senhor, que não derrama uma lágrima aos pés do Senhor, porque o coração ainda está duro. O coração ainda está duro. E quem chora na presença de Deus, igreja, quem rasga o coração, quem se humilha, ele vê coisas, ele desfruta de coisas, ele vive algo muito forte que não tem explicação. Tem momentos que essa pessoa fica um tempo sem sentir isso, que ela sente saudade. Eu falo de mim mesmo, né? Eu não estou aqui para me colocar como melhor de forma alguma. Tem horas que eu sinto saudade daquela presença. A culpa é de Deus, não é minha. Está faltando mais entrega, mais busca, menos eu e mais Deus. Mais vontade de Deus e menos vontade minha. Mas quando eu me lanço, não tem prazer igual. Não tem explicação quando eu sou visitado. Não tem explicação, igreja. É algo que não tem como explicar. E o texto continua falando a respeito dessa força que Gedeão tinha. E o que eu coloquei aqui em relação a isso, a esse sinal, é porque Gedeão conhecia a palavra de Deus. O que te traz força, igreja, não é você vir na igreja todo domingo, toda quinta, não. O que te traz força é você ouvir a palavra que é ministrada aqui, que é ministrada ao seu coração na sua leitura diária, e você tomar posse disso, e você guardar isso no seu coração. É isso que te sustenta. Não é ser religioso de sentar aqui, ouvir, voltar para casa e depois não lembrar nem o que foi falado. Não. O que te traz força é você guardar a palavra, é você reter a palavra, é você viver a palavra, é você ter os seus direitos e a promessa do Senhor na ponta da tua língua, incendiando a sua mente, o seu coração. Isso que te traz força, é isso que faz o sobrenatural na sua vida e na minha vida. Por isso não adianta, se você não conhecer essa palavra, você vai ser um crente oco, um crente sem raiz, um crente sem sustentação. Vai vir a tempestade e você vai ser levado por ela. Mas a casa que está edificada sobre a rocha, pode vir a tempestade que for, se ela tem a palavra, ela é sustentada, e com a palavra ela vence todas as coisas. É a palavra. E Gedeão tinha a palavra, porque quando ele ora ao Senhor, ele começa a professar, ele começa a falar tudo aquilo que o Senhor tinha colocado no coração dele, tinha trago conhecimento. Ele começa a reivindicar, comece a orar dentro da palavra, você vai ver o sobrenatural. Começa a reivindicar a Deus dentro da palavra, dentro daquilo que está sendo semeado no seu coração, dentro daquilo que está escrito. Deus vela pela palavra dele, e se você orar em cima da palavra, você vai ver as coisas acontecerem. A palavra de Deus fala que nós pedimos e pedimos mal, porque pedimos fora da palavra. Porque pedimos fora da palavra. Ora a Deus dentro da palavra, você vai ver diferença.
Gedeão fez uma pequena oração dentro da palavra. E a coisa aconteceu. Deus fez Gedeão agir e ganhar guerras que nenhum de nós aqui no lugar dele ia acreditar. Ele também não acreditou. Mas Deus fez. Mas Deus fez. Então Gedeão, ele tinha promessa, ele tinha palavra, ele conhecia os seus direitos. Ele conhecia o que ele podia falar. Senhor, está escrito aqui, ó. Não é algo da minha vontade, não. É algo que o Senhor prometeu. E eu quero isso na vida daquele. Eu quero esse poder nas minhas mãos. Eu quero levantar esse coxo. Eu quero curar esse enfermo. Eu quero ser instrumento. Eu quero viver sobrenatural. O que eu preciso fazer, como eu preciso me lançar. Eu quero ser esse vaso. Eu quero ser esse que faz a diferença, não para a minha glória, mas para que o Senhor seja glorificado na minha vida. É isso que eu quero, Senhor. Se lança, meu irmão, e você vai ver a coisa acontecer. Se lança. Se lança com todas as suas forças. Nós somos uma igreja pequenininha como Gedeão. Nós somos uma igreja que as pessoas podem olhar e falar assim: ah, só mais uma pequenininha ali. Mas se essa igreja, irmãos, tiver as atitudes que Gedeão teve, tiver a palavra no coração e viver aquilo que agrada a Deus, nós vamos fazer grandes coisas acontecerem para que o Senhor seja glorificado. Deus vai fazer grandes coisas através dessa pequena igreja. Glória a Deus. Depende de nós e de mais ninguém. E aí o sinal dessa força é o compromisso com Deus, o compromisso verdadeiro. Será que você tem tido compromisso de acordar e ter o primeiro tempo com o Senhor? Ou a vida está tão corrida, quer sair de correndo para o trabalho, às vezes não dá tempo nem de dar uma glória a Deus, nem de falar: Pai, me proteja, sai desgovernado de qualquer jeito. O compromisso está sendo maior com o seu trabalho, com os seus afazeres, do que com Deus. Compromisso verdadeiro, intimidade com Deus. Será que você já sentiu o que é ter intimidade com Deus? Ter os ouvidos abertos para escutar, para entender os sinais, para entender o que Ele fala, não só nos nossos ouvidos, mas diante dos nossos olhos. Ter intimidade com Deus. Nós precisamos ter essa intimidade. Buscar entender. Se eu não estou entendendo, Gedeão não estava entendendo o que estava acontecendo, e ele queria entender, ele queria que o Senhor abrisse os olhos dele. E essa era a força de Gedeão, o desejo de mudança, de mudar aquela história ali que aquela nação estava vivendo. Nós temos que ter esse desejo. É amor ao próximo. Isso que o Gedeão demonstrou, ele é amor ao próximo. Qual que é o segundo mandamento? Amar ao próximo. Será que nós temos amado ao próximo? Será que nós temos preocupado? Glória a Deus que essa igreja tem demonstrado sinais disso, preocupando uns com os outros, quando um adoece, quando um machuca, quando acontece alguma coisa, sempre ligando, cuidando, buscando. Que continuamos crescendo nesse intuito, que venhamos a cada dia crescer nesse intuito de se preocupar, de se compadecer uns com os outros. Mas lembre, não só com os sãos, mas principalmente com os doentes. O Senhor, Ele veio para qual? Para os que estavam são? Não, Ele veio para os doentes. Então nós não temos que preocupar só com uns com os outros aqui dentro, não. Nós temos que preocupar principalmente com quem está lá fora. O pastor falou algo aqui que realmente é uma verdade assim extrema. Quando nós deixamos de orar por nós e passamos a orar mais pelos outros, nós estamos começando no caminho certo. A história de Jó foi mudada quando ele orava pelos outros e não por ele. Um homem totalmente destruído, perdeu tudo e orando pelos outros. Aí Deus vai lá e muda a sorte dele, dá tudo em dobro, dá tudo em dobro. Então para de ficar orando pela sua causa, sua mente, pelos seus interesses. Começa a rasgar o coração orando por aquele que você está vendo todo dia lá se embriagando, se drogando, se vendendo, se prostituindo.
perdido, começa a rasgar o coração por essas vidas. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você não precisa pedir para você não, que Deus vai te dar. Não vai ser você que vai correr atrás da bênção não, vai ser a bênção que vai correr atrás de você. Amém. É promessa de Deus, está escrito. Está escrito. E aí a palavra vai falar, nós temos que ter esse sinal de força, ser sincero na nossa oração, rasgar o nosso coração, orar dentro da palavra, crendo na promessa, sendo humilde sempre. A humildade é tudo, igreja. Nós temos que ser humildes e não retroceder de forma alguma, por mais que as circunstâncias sejam difíceis. Gedeão retrocedeu? Gedeão entrou para a caverna e ficou ali lamentando? Não, por mais que a situação estava difícil, ele estava ali correndo atrás do seu sustento. Ele estava ali fazendo o que tinha que ser feito. Tem gente que fala assim, essa vida está uma miséria, prefiro morrer do que ficar vivendo do jeito que estou vivendo. Só sabe murmurar e reclamar, mas não faz nada para que aquilo mude. O sétimo sinal aqui fala: o sinal de Deus escolhe os que são. O sétimo sinal: Deus escolhe os que acham ser incapazes, os que ninguém acredita, os que são improváveis, menores ou até rejeitados. Abra sua Bíblia comigo aí em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 29. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 ao 29. Quem achar aí pode ler em voz alta em nome de Jesus, amém? Toca a trombeta aí com 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 ao 29. Olha quem que Deus escolhe aí. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e ganhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Glória a Jesus por isso. Olha quem que Deus escolhe aí. Deus escolhe aquele que ninguém acredita. Até a própria pessoa não acredita. Moisés não acreditava, falou: Senhor, não, eu não sei falar, não sei nem conversar. Não sei nem conversar. Quantos outros se diminuíram ali e falaram: Senhor, não, Isaías, eu tenho os lábios impuros, só pelo amor de Deus, eu não. Jeremias, quantos homens de Deus se diminuíram ali e falaram: isso não é para mim não, tem capacidade nenhuma para isso. E o Senhor falou: é você que eu quero. O Senhor está falando com você essa noite: é você que eu quero, é você que eu quero. Se lança, se lança, é você que eu quero. Talvez você não acredite, você mesmo não acredite em você, mas eu acredito em você. Você crê nisso, meu irmão? Aleluia. A palavra vai falar para a gente não olhar para as circunstâncias, para a gente não olhar para as condições, mas olhar para aquele que pode mudar as circunstâncias, para aquele que está com você mesmo em meio ao vale da sombra da morte. Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 4, vai dizer isso. Eclesiastes, capítulo 11. Não olhe para a circunstância. Quantas vezes nós retrocedemos por ficar olhando para a circunstância, igreja? Quantas vezes nós esfriamos por ficar olhando para as circunstâncias, para ficar olhando para a dificuldade? Pedro estava ali, atravessando ali, andando sobre as águas. Quando ele olhou para o vento, o que aconteceu com ele? Afundou. Afundou. Não olhe para o mundo tenebroso, olhe para o Deus vivo que te libertou, que abriu seus olhos e que te escolheu para fazer diferença. O que diz aí? 11:4. Eclesiastes 11:4.
Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Está vendo aí? O texto é claro. Se você ficar olhando para a dificuldade, você não vai fazer. Você não vai fazer nada, você vai ficar aí parado, paralisado. O pastor falou sobre isso aqui também. Esse é um dos projetos de Satanás, paralisar a igreja. Ele não pode acabar, porque vai paralisar. Dela não vai sair fruto. Porque eles não vão se lançar, eles vão se lançar no trabalho, eles vão se lançar no seu desejo, nas suas cobiças. Mas na vontade de Deus eles não vão se lançar. E aí eles vão ficar paralisados. E aí eles não vão dar fruto, vão ficar frustrados, porque está escrito e eles não desfrutam. Porque a promessa está escrita, mas eles não vão ela se cumprir. A culpa é de Deus? Nunca vai ser. A culpa é da gente não se lançar, da gente não querer viver o sobrenatural. Os discípulos se lançaram, por isso eles começaram a fazer e acontecer. Eles se lançaram, deixaram família, deixaram tudo e foram fazer a vontade de Deus. E aí eles fizeram coisas grandiosas para a glória de Deus. Uma outra coisa, um outro sinal que perigoso, o oitavo sinal. Depois da revelação de Deus, não crer é perigoso, igreja. Deus vem cá e revela para você, traz a palavra, esclarece a palavra para você. Aí você vai e não toma posse da palavra, você não crê na palavra, você não obedece. Quando você crê na palavra, você obedece. Aquilo entra e muda a sua história. Mas quando você ignora a palavra, isso é um sinal de incredulidade. É um sinal de dúvida. E aonde há dúvida, há procedência maligna. Ou seja, se você ouve a palavra, não dá crédito, não pratica, não obedece, você está vivendo como um incrédulo, uma pessoa que tem algo maligno reinando em sua vida. Não é a vontade de Deus que está reinando, porque quando a vontade de Deus está reinando, você obedece, cria temor dentro de você e você quer viver aquilo. A chama é acesa e ela dá a cada dia, tem a cada dia mais força. Então, quando você receber a revelação, creia, porque Gedeão falhou nesse aspecto. Ele recebeu, ele teve a visita do anjo, o anjo falou com ele, Deus abriu os olhos dele, Deus falou com ele, eu sou contigo, vão falar comigo e com você. Mas aí Gedeão começou a pedir sinais, começou a pedir confirmação, e foi só uma não, foi uma, depois foi outra, depois foi outra. E ele queria, porque queria provas e mais provas que Deus estava falando com ele. Se ele já tinha visto a revelação e o sobrenatural. Aí nós também temos essa mania, Senhor, manda um sinal e responde, Senhor, Deus já falou com você, que você é mais que vencedor, que você é valoroso, que você tem poder para curar, para libertar, que você tem autoridade no nome dele, e você está buscando um sinal, você está buscando a resposta de algo que já lhe foi falado. Você está agindo como um incrédulo, já foi te revelado. A palavra é forte, igreja, mas é para despertar, é para a gente viver o sobrenatural, é para a gente viver as maravilhas do Senhor. Nós precisamos desfrutar disso, e nós precisamos levar pessoas a desfrutar disso. Estou acabando, igreja. Eu sabia que ia estender um pouquinho, porque é muita coisa que o Senhor me deu, mas vale a pena. Deus conhece todos nós, igreja, todos nós. Ele sabe a nossa capacidade, Ele sabe do oculto e escondido que tem dentro de mim e dentro de você. Então não precisa preocupar não, Ele vai trabalhar em cima disso. Ele sabe onde você tem medo, onde você tem que ser trabalhado, onde você tem receio, sabe de tudo. O que você precisa é somente se lançar e comer essa palavra e ter ela guardada dentro de você, criar essa força dentro de você, essa estrutura dentro de você. O 10º sinal aqui, o 9 é esse que eu acabei de falar, que Deus te conhece.
Deus conhecia a Gedeão. Ele não desistiu de Gedeão porque Gedeão começou a duvidar, começou a buscar sinais, não. Ele começou a revelar mais ainda e testificar mais ainda para Gedeão: eu estou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo, Gedeão. Ele está falando com você: eu sou contigo. A luta é grande, mas eu sou contigo. Quantas vezes o Senhor fala na Bíblia: não temas? Quantas vezes, igreja? 366. Que ele lembrou até do bissexto. Ele lembrou até do ano bissexto. Todos os dias o Senhor fala com você: não temas, creia somente. Não temas, creia somente. Não temas, creia somente. Porque Ele sabe que todo dia o inimigo vai investir na sua mente, no seu coração, vai colocar circunstâncias no seu caminho para te amedrontar, para você agir como um incrédulo, para você retroceder. E Ele está falando com você: não temas, creia somente. Não temas, creia somente. É todos os dias. Aleluia. Não é uma vez ou outra, não, é todos os dias. Está escrito. Aí quando a circunstância vier, você vai e fala para ela: eu não creio, eu creio, eu não tenho circunstância, porque está escrito. Hoje eu tenho essa promessa da minha vida e eu recebo ela. Quando a notícia ruim chegar, você fala para a notícia ruim: eu creio, eu não temo, porque está escrito. E hoje, mais uma vez, eu tomo posse da minha promessa. É direito meu. Eu não temo. Amém? 10º sinal: as coisas de Deus sempre testificam. Você já viu isso aqui na nossa igreja? Como que as coisas testificam? Como que uma mensagem encaixa com a outra? Pergunta para o Claudinei e para o pastor, a gente combina alguma coisa. Como que as coisas vão testificando? Como Deus preparou tudo isso aqui para nós? Como ainda tem preparado, tem sustentado. É testificação em cima de testificação. Quem está aqui do meu lado, instruindo e fluindo em mim para que eu flua em você, é Ele, é o homem de toda honra e toda glória e todo louvor, é o nosso Deus. É Ele que está aqui, de mim mesmo eu nada tenho para trazer para vocês. Mas nós temos que crer. Nós temos que crer e somente crer e não temer. Amém? Amém. Uma salva de palmas para a palavra do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Glória, 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 glória a Jesus. Graças a Deus. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Uma semana de vitória para cada irmão aí. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus.